A primeira coisa que a gente deve saber de uma denominação, não é, que eu acho que é essencial, pode baixar um pouco, que é essencial numa denominação é a nossa fé, em que cremos. A primeira coisa que eu acho é essencial para saber é se essa denominação que você se encontra, não é, se crê em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Porque o centro de tudo, é Cristo. De todo o Evangelho é Jesus, né? A própria, se na igreja que você congrega tem outras pessoas que estão sendo centro, se você tem colocado outras pessoas como centro, saia dessa denominação, que essa denominação não está alinhada com a palavra do Senhor. Forte. Para você não ser enganado, precisa ter cautela, precisa saber, né? Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto de ler, eu gosto de buscar. Por quê? Porque através da Escritura nós ganhamos o conhecimento para que a gente não seja enganado. E tem alguns respaldos na Bíblia, por exemplo, eu separei aqui uns versículos, por exemplo, Atos 16, 31. A Bíblia diz assim: eles responderam, creia no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Ou seja, Jesus é o centro. Para se obter a salvação é necessário crer em Jesus Cristo, justamente, como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o centro do Evangelho. Em 1 João capítulo 2, versículo 1, a palavra de Deus também diz assim: meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai. Está vendo? Não existe dois intercessores, só um. Se você está rogando ao Pai através de um nome de outra pessoa, não é bíblico. Eu estou falando de Bíblia. Não estou falando do que minha bisavó falou, do que meu bisavô falou, do que vozinha falou, do que Joãozinho falou, do que... eu estou falando do que a Bíblia diz. Verifique na sua Bíblia aí, 1 João 2:1, né? Quando cita assim, que se a gente pecar, temos esse advogado, né? Porque Jesus morreu por nós, para perdoar os nossos pecados. Ele perdoou, nossos pecados foram perdoados nele. Quando nós pecamos, o que é que a gente faz? Vai até o Pai, no nome de Jesus, que é o nosso advogado. Né? E como diz aqui, se porém alguém pecar, temos um intercessor. E algumas versões diz um advogado mesmo, né? Advogado, aquele que intercede por nós. Então não posso colocar outra pessoa. Às vezes a pessoa vai fazer orações ou rezas, seja como você queira chamar, e pede no nome de outra pessoa, ou pede a outra pessoa, que também é errado, David. Não existe um texto na Bíblia nos ensinando a fazer petições a Deus no nome de outra pessoa. Não existe um texto na Bíblia exclusivo ensinando a fazer uma oração ou uma reza, seja como você quer, a Pedro, a Paulo, a João, a Lucas. Não existe. Entendeu? Mas existe na Bíblia. Se você ler o Novo Testamento de Mateus até Apocalipse, você vai encontrar muitas passagens bíblicas falando, peça em meu nome. Jesus dizendo, peça em meu nome. E ele vos concederá, que é o nosso Pai. Então Jesus é o centro. Amém. Então a base da nossa crença, da nossa igreja, a primeira, né, que eu não sei se vai dar para falar tudo hoje, né, porque é muita coisa, mas a primeira que eu vou te dizer é crer no Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro, nós não substituímos Jesus, entendeu? É o Pai, que é Deus, é o Filho e é o Espírito Santo. Nós cremos sim nos grandes homens de Deus, né? Como Paulo, Pedro, né? Todos esses homens de Deus, Maria, mãe de Jesus, que foi um instrumento divino também para que o Salvador, cremos sim neles, cremos, mas não colocamos eles como centro, né? A ponto de jogar a nossa fé neles. Né? Porque a palavra não ensina isso, né? A palavra nos ensina Jesus é o centro. Pastor, inclusive em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, você pode até abrir aí na sua casa, diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Muito forte essa palavra. Ou seja, só por meio de Jesus a gente consegue chegar até Deus, a gente consegue falar com Deus. Ou seja, ele é o único mediador, um só mediador.
Ou seja, a Bíblia é clara, né, pastor? Se você procurar outros caminhos para professar a sua fé, mesmo que eu creio também em Jesus, mas coloca Jesus de lado e começa a colocar a sua fé em outro, está errado, irmão. Se você vai atrás de uma mesa branca para ouvir uma pessoa consultar alguém que já morreu, isso não tem assim um respaldo da palavra. Não fuja da palavra. É perigoso fugir da palavra, porque fugir da palavra pode ser que a pessoa possa estar lidando com entidades malignas, espíritos demoníacos, que veio para matar, roubar e destruir. João capítulo 10, versículo 10. O Satanás veio para matar, roubar e destruir. E eu vim para que tenha vida e vida abundante. Quem veio para dar vida abundante? Jesus. Então ele é o centro. Não tem como fugir. Né? Pedro, quando pregava para uma multidão de pessoas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, ele disse algo interessante. Ele disse assim: arrependa-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Até o batismo dele tem que ser no nome de Jesus. Olha que incrível. Mas por que Jesus? Por que Jesus? Porque foi ele que derrotou o diabo naquela cruz. Foi ele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Foi ele que desceu às partes mais baixas da terra, que é o inferno, né? E foi ele que ressuscitou. Deus tirou ele lá ao terceiro dia. E foi ele que recebeu um nome sobre todo o nome. E é ele que está sentado à direita do Pai. Então não tem como ter acesso à eternidade, ao paraíso, se não for por meio de Jesus. Ele diz, né, eu sou a porta, eu sou o caminho, né, pastor? Eu sou a verdade e a vida, e ninguém virá ao Pai a não ser por mim. O próprio Jesus diz que ninguém vai ao Pai se não for por ele. Ou seja, se eu for tentar ir por outra pessoa, eu não consigo. Não vai conseguir nunca. Né? Nunca. Ou então Jesus está mentindo, né, pastor? Justamente. Mas Jesus não mente, Jesus diz a verdade. Ele disse, eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, a gente tem que ir por ele. E na continuação do texto, quando o apóstolo Pedro estava falando, que ele disse que se arrependesse para que fosse batizado no nome de Jesus, para que para perdão dos pecados, tá vendo? E receberão o dom do Espírito Santo. Ou seja, vai receber o dom do Espírito Santo, o novo nascimento, porque o novo nascimento acontece no espírito humano, que é a recriação, e vai receber a plenitude do Espírito Santo, que é o batismo, onde Deus dá aquela oração, a oração que nós chamamos a oração em línguas, né? Ou línguas estranhas. Então, assim, não há outro caminho. Se você se encontra em uma denominação que não está professando Jesus como seu Senhor, que está fugindo disso, meu irmão, caia fora, que esse lugar não vai ser bom para a tua vida. Também a palavra de Deus diz, tem muitos textos, né? E eu quero ressaltar, David, cada um por um, né? Outras coisas aqui que eu vou mostrar que nós cremos, tipo, nós cremos na existência do céu, nós cremos na vida eterna, nós cremos que existe sim o inferno, tudo isso nós cremos. Eu quero mostrar a você o que é verbo da vida aqui em Itapetim. Porque é fácil falar, verbo da vida é isso, verbo da vida é aquilo, mas vem para a palavra para tu ver o que é o verbo da vida, cai para dentro para tu ver. Em vez de dizer aí, verbo da vida, como eu fico triste quando algumas denominações, membros, né? Não é nem denominação, membros de outra denominação, chama a gente de seita. Vem para cá para a palavra para tu ver o que é seita. Né? Vem aqui para aquilo que a gente prega a palavra, aquilo que está escrito. Professamos a nossa fé em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador. Claro que nós cremos no mover do Espírito Santo. Isso. E é bíblico, David. É bíblico. Você vê lá em Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo, o que foi que criticaram eles? Disseram que eles estavam como se estivessem bêbados. Né? Uma pessoa bêbada, ela fica cambaleando. E por que eles ficaram desse jeito? Porque o poder foi tão grande quando desceu sobre eles, que o poder revestiu. E tem um propósito o poder de Deus. O poder de Deus revestiu eles e eles ficaram com ousadia, ficaram corajosos, pregando a palavra, não tiveram medo, avançaram, morreram, mas não negaram a sua fé. Por que eles fizeram isso? Porque o poder veio sobre eles, David. Isso. Uma vez que a pessoa é impactada pelo poder de Deus, a vida da pessoa muda. O próprio Jesus, né, pastor? O próprio Jesus, quando estava lá no Getsemane, que estava orando lá de madrugada, né, que os homens foram prender ele. A Bíblia diz que quando Jesus apareceu, os homens caíram. Justamente. Mas por quê? Por conta do poder de Deus. Justamente por conta do poder. E voltando aqui também, David, aqui eu acho interessante aqui essa passagem em 1 João, capítulo 1, 9,
quando o João fala e diz algo aqui interessante. Ele nos dá uma direção para a salvação da nossa alma. Quando ele diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Quem é que perdoa os nossos pecados? Cristo Jesus. Jesus. Quem nos purifica de toda injustiça? Jesus. Então, até a salvação, David, não é para pessoas perfeitas. Porque se todo mundo fosse perfeito, raciocina comigo, se todo mundo conseguisse ser perfeito, Jesus não precisava morrer pelo pecado da humanidade. Como é que ele ia morrer por alguém que é perfeito? Verdade. Ele morreu por mim, ele morreu por você, ele morreu por David, ele morreu por você que está me ouvindo. Por que ele morreu? Porque você é imperfeito, entendeu? Agora, claro que nós, David, nós vamos avançando, nós vamos crescendo de fé em fé, de degrau em degrau, nós vamos aprendendo, nós vamos entendendo que dizer palavrão é errado, nós vamos entender que vício é pecado, porque está destruindo o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nós vamos entender que pagar o mal com mal. Pagar mal com mal é pecado, dizer palavrões é pecado. Nós vamos entender que comprar e não pagar é pecado. Nós vamos entender que usar de falsidade com seu irmão é pecado. Nós vamos entender que desejar a mulher do próximo é pecado. Tudo isso vão entendendo. E à medida que o Espírito Santo vai trazendo clareza, não é que a gente vai conseguir abandonar tudo isso, mas aos poucos, Jesus nos perdoa em Cristo, Deus nos perdoa em Cristo, né? Somos perdoados e o Espírito Santo vai fazendo essa lavagem em nós. Nós vamos ficando cada dia melhores, porque nós vamos abandonando as práticas do pecado. Aí a pessoa diz assim, mas por que o crente não participa aqui da festa de junho, aqui, com as bandas aqui? Né, os cantores tão famosos aí, que Deus abençoe eles, né, que venham fazer uma transformação na vida deles. Aí por que os crentes não participam? Justamente por isso. A palavra de Deus diz, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meu coração tem que estar separado, David, dessas coisas. As canções que nós devemos cantar não é para glorificar mais o homem, nem exaltar a alma humana, mas é para glorificar a Jesus. Isso. E o que é que eu vou fazer, eu como cristão, como servo de Deus? O que é que eu vou fazer em um ambiente onde se tem droga, num ambiente onde se tem traição, um ambiente prostituição, cheio de bebida, música escandalizando a mulher, escandalizando, né? Tipo de música aí, tipo assim, eu não sei mais nem porque já passou, mas tu lembra de algum aí? Graças a Deus eu também lembro não. Mas tanta música, desmerecendo, né? As pessoas. Dizendo que o homem, tem música que chama o homem de corno, de safado, e as pessoas estão lá bebendo e gritando e dizendo coisa boa. Né? Então, nós não fazemos mais parte disso. Isso não faz parte mais, Deus não quer isso para a nossa vida. Não é porque é crente, não é porque nós professamos a nossa fé. Tem que ser separado, não pode viver mais no mundo, o mundo não te pertence. Nós vivemos sim no mundo como? O mundo que eu digo assim no sentido de trabalhar, você vai estudar, você vai fazer suas coisas, você vai fazer sua faculdade, mas quando eu falo do mundo, é o sistema do mundo. É aquele que envolve o pecado. Isso. É aquele que contamina o ser humano. Eu acho que eu estou falando tão claro aqui que você sabe o que te contamina. Que para muitos é até normal, né, pastor? Para muitos é até normal. Mas por que é normal? Porque já convive a vida toda dessa forma. Para mim também era normal. Mas houve um dia que o Espírito Santo abriu os meus olhos. Então nós somos separados. A palavra santificai-vos ou santificar é separado. Nós precisamos nos separar. Não, no caso vocês querem ser mais do que outros. Não, nós não queremos ser mais do que outros. Não, apenas nós estamos procurando obedecer às Escrituras. Isso. Eu vejo uma mãe, por exemplo, lá tem um jovem na nossa igreja que se converteu e serve lá no departamento de mídia, está bem contente, está bem feliz. O jovem rapaz não foi para as festas mundanas, mas foi para a festa cristã, a festa que exalta o Senhor, que glorifica o Senhor, a festa do Espírito. Né? E às vezes a mãe achando ruim, dizendo assim, eu não queria isso. Não, você queria seu filho nas drogas, você queria seu filho no álcool, você queria que seu filho crescesse fora da presença do Senhor. É só coisa de Satanás mesmo na mente das pessoas. Misericórdia. Misericórdia mesmo, pastor. 3 vezes. Outro texto, Dave, que me deixa impactado. Tem alguma coisa aí também para comentar? Eu ia comentar, mas para nós não sair do foco aqui de Jesus, né? Então deixa quieto. Só comente se for no foco. Se estiver dentro do foco, pode comentar.
Porque o pastor falou aí da santificação, que é outro tema aqui que a gente crê, né? Justamente, a nossa igreja Tá tudo preza e está aqui. Isso, tá Não aqui. vai dar tempo de falar hoje, né? Mas está aqui para a gente falar. Então, aí é outro tema que inclusive a Bíblia é bem clara, pastor, que diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, tanto a gente crê, o nosso ministério crê, a nossa igreja crê nisso, né? Que a Bíblia fala também, né? Como também é importantíssimo, irmão. Importantíssimo. Como o pastor falou, ninguém é perfeito. A gente não é perfeito. A gente também é falho. Todos nós somos falhos. Só Jesus é perfeito, né? Mas a gente tem que buscar melhorar, que nem o pastor diz. A gente tem que dizer não ao pecado. Amém? Isso aí, pastor. E voltando aqui, ó, nessa centralidade, né? Que Jesus é o centro de tudo, né? Jesus é o centro, David. Por isso que nós exaltamos, glorificamos. Cremos em quê? É uma trindade, né? O Pai. Pai é quem? É Deus. É o Criador do universo. Por isso que ele diz, só há um Deus. E realmente só há um Deus, não há outro Deus, não. Os outros deuses que existem são fichinha, né? Que são o diabo, Satanás, que a Bíblia fala que ele é o Deus também. Mas Deus de século, Deus com D minúsculo. Ele não tem poder de criação, né? Muitas pessoas, infelizmente, estão fazendo a vontade dele. A palavra de Deus diz em Romanos 6:23 assim, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha aí, voltando para o centro de novo. A vida eterna, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Gratuito. Agora, poxa, o cara quer viver a vida do jeito que ele quer, nem quer morar no céu. Oh, meu Deus. Se converta, meu filho. Tem até um texto na Bíblia, Dave, que diz assim: ou você é quente, ou você é frio, porque morno eu vou vomitar-te-ei da minha boca. Tem muita gente, rapaz, que está me ouvindo aqui, não sabe o que é o inferno, não. Eu peço a Deus que você tivesse menos um sonho com o inferno, menos uma noite. Uma noite no inferno, você só sonhasse, para você acordar suado, lavado de suor, no outro dia você se converter ligeiro demais. Ô pastor, e tem pessoas que quando vê alguém falando do inferno, né, não gosta, acha ruim, não quero ouvir não. Quero ver essas coisas, justamente. O próprio Jesus falava direto. Mas falou no inferno, eu acho que foi Jesus. O próprio Jesus falou até da árvore, né, pastor, que aquela árvore que não dá fruta, ela é cortada e lançada no fogo. Agora você acha o quê? Que a gente tá aqui na rádio, pagando um programa para falar a mensagem do evangelho, para trazer despertamento, para quê? Se importando com a sua alma abençoada. Isso. Se você bater das bolas hoje, para onde você vai? Verdade, pastor. Qual o destino da tua alma, do teu espírito? O versículo que bateu de frente comigo foi o versículo que ficou guardado no meu coração, foi Marcos 8:36. De que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Tem tanta gente ganhando o mundo e perdendo a alma. Período que no máximo um cara se chegar aos 100 anos, meu Deus, é coisa forte. Ainda. Porque é difícil chegar. Alguns chegam, alguns passam pouco. Mas outros não estão chegando, não. Vem quando nós estamos vendo aí os jovens partindo, morrendo, alguma coisa acontecendo. E para onde está indo a alma dessas pessoas? Verdade, pastor. O pastor, a Bíblia fala até de Zaqueu, né? Porque muita gente conhece até esse louvor, né? Como Zaqueu, quero subir. E esse louvor é muito forte, mas porque diz o que está na palavra. Muitas pessoas cantam até bem, fecham os olhos. Mas é muito forte, pastor, porque Zaqueu, a Bíblia diz que Jesus disse que hoje tinha entrado salvação na casa de Zaqueu, mas por quê? Porque Zaqueu tinha se convertido. Justamente. Zaqueu tinha deixado o mundo de lado, os pecados de lado. Zaqueu queria agora uma vida com Jesus, uma vida com Deus. Por isso que entrou salvação na casa de Zaqueu. Ou seja, você que está aí na sua casa, irmão, você precisa se converter, você precisa mudar de vida. Você precisa não querer mais negociar com o mundo, não querer mais o pecado. Querer Jesus, irmão, verdadeiramente. Não é só dizer que ama Jesus não, né, pastor? Justamente, interessante que tem muitas pessoas que dizem assim, eu fui um desses, né? Graças a Deus que deu tempo para eu me converter. Amém. Mas dizem assim, eu vou aproveitar mais um pouco. Quando eu ficar mais velho, eu me converto. Mas essa é a questão. Será que vai dar tempo? Duas coisas podem acontecer. Pode.
né? Duas coisas podem acontecer. A primeira, você pode morrer antes. Alguma coisa pode acontecer e morrer antes. Verdade. Deus abençoe que não. E a outra, o arrebatamento pode acontecer. Porque está profetizado na Bíblia o arrebatamento da igreja. Depois que o arrebatamento acontecer, que a igreja for tomada da terra, que os salvos que tiverem o nome escrito no livro da vida, meu filho, o negócio vai pegar. E os sinais estão à tona, né, pastor? Estão à tona. As profecias aí estão se cumprindo. Estão se cumprindo. Certa vez, o mundo acabou com água, por causa de um juízo de Deus, por causa da maldade do ser humano. Mas Pedro fala que a segunda vez será destruído com fogo. Entendeu? Agora a palavra de Deus fala de um novo céu, também fala de uma nova terra. E essa nova terra, quem é que vai habitar? Os salvos. E quem são os salvos? Aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. E quem tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que se arrependeram genuinamente e confessaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então a centralidade, não, aqui uma das principais coisas que nosso ministério crê, verbo da vida crê, né, que tem muitas coisas aqui, não vai dar tempo, como eu estou dizendo, não vai dar tempo de falar todos, mas a principal é crer no Senhor Jesus Cristo. É forte. Tem muitos textos aqui que a gente está embasando. Começar aqui, Romanos 6, 23, que diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, que é o nosso Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, 21, a palavra de Deus diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Mas esse invocar, Deus, é um invocar genuinamente. É o que parte do coração. Verdadeiramente, né, pastor? É um invocar de você entregar a sua vida a Jesus, como Zaqueu, você mudar de vida, você se converter, você dizer: eu não quero mais o pecado. Porque a Bíblia é clara, né, pastor? O salário do pecado é a morte. O que é salário? É uma recompensa, irmão. Uma recompensa pelo pecado é a morte. Mas se você entregar a sua vida a Jesus, ele te dá um dom gratuito. Outra coisa interessante é que a igreja, né? Presta atenção, não é uma prisão, mas infelizmente tem igreja que tem sido prisão. A gente reconhece pessoas que têm tentado dominar as pessoas, né? Que isso acontece, né? De querer dominar, amedrontando. Não é preciso amedrontar, não. Hoje o Espírito Santo falar comigo e dizer assim: olha, ensine só a palavra. As pessoas podem estar lá e eu não quero estar olhando para defeito de ninguém, não. Nem quero que ninguém olhe defeito de ninguém. Porque o próprio Espírito Santo, David, é que deve convencer o erro da pessoa. É o único, né? É o único. Se a liberdade... Deus nos deu o livre-arbítrio para escolher o que eu quero, o que é certo, o que é errado. Deus não deu o livre-arbítrio. Deus colocou Adão no jardim, não ficou lá curiando ele lá, aquele... Vou ver se tu peca. Vê se peca, bichinho. Não, ele deixou ele à vontade. Deixou ele bem tranquilo. Adão e Eva ficou lá bem tranquilo. Deus só disse, ó, se você for por esse caminho aqui, você vai se dar mal. Se você for por esse, você vai se dar bem. Então a igreja está lá. Tem pessoas corretas, tem pessoas erradas, vai ter todo tipo de pessoa. É que nem um hospital, né, pastor? Justamente. Agora, não precisa, a gente deixa o Espírito Santo fazer a obra. Deixa Deus fazer a obra. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa ele convencer. Deixa ele mostrar que tipo de roupa você vai usar. Se aquela roupa vai escandalizar, se não vai escandalizar, se vai fazer pessoas pecarem. Porque a nossa mente também tem que estar purificada. Eu não posso estar aceitando qualquer tipo de pensamento imundo sobre a minha mente. Nós cristãos temos o domínio sobre a nossa mente e devemos ter. Devemos repreender um pensamento quando vem do diabo. Devemos repreender uma tentação. Para quê? Porque também é uma das coisas que nós prezamos, né? Uma vida santificada. Isso. Liberta, podemos se divertir. Na nossa igreja nós se diverte. Nós rimos. Nós pula. Até nos cultos nós rimos. E pastor? Pois é. Nós pulamos. Nós celebramos nas canções. Nós nos divertimos. Porque o evangelho, na verdade, ele tem que trazer alegria e não tristeza.
Isso. A tristeza deve ser gerada segundo o coração de Deus, que é uma tristeza para arrependimento, não a tristeza para condenação. Forte. Entendeu? Então, nós prezamos essa questão, né? Prezamos essa questão aí do senhorio de Jesus Cristo. E o segundo ponto, na nossa igreja, nós cremos na existência da vida eterna, como também cremos na existência do castigo eterno, que é o inferno. Como David acabou de dizer aqui, né? Quantas vezes Jesus não falou? Pegue sua Bíblia e leia para você ver. Verdade. Pegue. Eu não coloquei muitos textos aqui não, mas eu vou ler um para você, que é em Mateus capítulo 25, versículo 46. A palavra do Senhor diz assim: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. É forte. Aí eu te pergunto, quem é o justo? Quem é que vai para o castigo eterno? Todos que não professaram Cristo como seu Senhor, que não houve um arrependimento verdadeiro. Então cremos, existe vida sim após a morte. Existe uma condenação eterna, existe uma salvação eterna. Mateus 25, 46, e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aí eu te pergunto, quem são os justos? Forte. Os que entregaram a vida a Jesus, né? Não existe um justo por sua própria força não, David. Forte. Não existe. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora existe um que nos justificou, que é Jesus Cristo. Agora, uma vez que nós recebemos essa graça, esse perdão, essa misericórdia, o que é que devemos fazer? Devemos continuar vivendo do jeito que a gente vivia? Não. Aí eu vou para a igreja no domingo, mas quando for no sábado que vem, tem safadão na rua. Eu vou pro safadão. É essa a vida que tu quer? Não. Né? Aí eu vou para a igreja no domingo, mas no sábado à noite eu vou pro Binhas tomar todas. É essa a vida que tu quer? É isso que tu quer para a tua vida? Será que teve um arrependimento genuíno? Será que teve uma transformação aí? Né? Tem muita gente se escondendo debaixo da capa, né? Dizendo que é uma coisa, mas não é. Até prega o evangelho. Estou pregando o evangelho, estou falando de Jesus, estou fazendo, estou rezando, estou fazendo aquilo. Mas não se liberta do mundo. Não foi algo genuíno, né, Porque pastor? não foi genuíno. Porque o Espírito Santo não fez morada na pessoa. É que nem o filho pródigo, né, pastor? Tava longe do pai. Aí ele podia dizer: não, mas eu sou filho do rei, eu sou filho do pai. Como? Mas ele tava vivendo o quê? Tava vivendo longe do pai, né, pastor? Ele tava sofrendo, ele tava se perdendo. Coitado dessas pessoas que se acham dono do seu próprio nariz. Como se elas... Você tem um dono, rapaz, é Deus. Como se elas fossem salvar a si mesmas, né? Mas você pode fazer o que você quiser pelo seu... Você pode ser o cara mais caridoso do mundo. Se não se converter e não nascer de novo, vai perecer no lago de fogo eternamente. Então existe sim. Existe a vida eterna. Existe sim. E acredito que nós vamos ficar por aqui. Porque eu tinha outro ponto aqui. Tem mais pontos, na verdade, que eu vou falar. Sim, né, tem vários. Que você vai entender qual é a nossa forma de crer o verbo da vida, em que nós cremos. Qual é o nosso propósito? Para que estamos aqui nessa terra? Para que estamos aqui nessa cidade? Qual é o nosso objetivo? Para finalizar aqui, para a gente continuar na próxima terça, um dos maiores objetivos nossos é tirar as almas do reino das trevas e trazê-las para o reino da luz do nosso senhorio, que é Jesus Cristo. David, pode dar o alô aí ao pessoal que está nos acompanhando? Amém. Vamos lá, pessoal. Tem muita gente aqui, pastor, conectada hoje. Irmã Silvana, irmã Sabina, irmã Lila, irmã Neves, a irmã Neves sempre conectada, pastor, também. Irmã Mary, Nenê, pastor Tiago conectado,
Rangel, né? Irmã Bernadette, Zé Rangel também conectado, Zé Rangel como sempre. Irmã Cida. Divaneide, olha lá. Luciene. Pessoal lá de São Vicente também mandando mensagem aí. Ó. Amém. Irmã Divaneide lá de São Vicente, como sempre. A paz, irmã. Inclusive eu vou estar lá em São Vicente hoje, cultuando junto com o pessoal lá em São Vicente, adorando ao Senhor hoje. Vai ser na casa de Sunça não, né, pastor? Vai ser na casa de Maria, no mesmo Maria, local né? lá. Pronto. Vamos pra lá. Irmã Luciene e Luciano, irmã Lívia também, a paz, irmã Lívia. Irmã tá sumida, irmão Clebinho. Irmã tá porque ela tá cuidando do bebê dela. Amém. Muita gente conectada. Janileide, lá de Brejinho, ó, lá do sítio. Tainá, Ângela, Márcia, sua esposa, pastor Daniele. Glória a Deus. Muita gente mesmo. Minha esposa também, a paz, meu amor. Muita gente, pastor. Amém. Então, sim, irmã Lourdinha lá, como é o nome do sítio da irmã Lourdinha? Cacimba de Roça, né? Cacimba de Roça, é. Seu Dimas, né? Seu Dimas. Seu Dimas. Delmiro do Bar tá lá. Denilson. Delmiro do Bar é Denilson, né? E quem mais aí que tu lembra? Irmã Neves, tem Neves ali do Paulo VI. As duas estão conectadas. Tem a outra Neves lá do bairro São José. Isso. São João e São José. Isso, perfeito. As duas estão conectadas, pastor, como sempre. E mais um monte de gente aqui, porque é muito nome. Irmã Aldileide. Amém, glória a Deus. Amém. Irmã Daça, Profeta, Juliana e Jean. Então, pessoal, só relembrando aqui, hoje nós temos os grupos de conexões, né? Temos um grupo aqui no centro, aqui, que é a casa de Bruno, né? Por trás da casa de Armando, por trás de né? Bilão ali, da loja de Bilão. É na casa de Flávia. Isso, irmã, né, de Bruno? Por trás da loja de Bilão tem temos lá perto do ginásio, na Rua da Evolução, né? Também, aqui no centro, na Rua da Evolução, na Rua casa da de Evolução, Zezinho. na casa de Zezinho. Lá próximo do ginásio, na rua por trás da oficina de Teimosinho, que é lá na casa de Pio. Tem a do jovem também, vai ser hoje, vai ser na tua casa, é? Vai ser lá na minha casa, lá no loteamento novo. Toda a igreja vai estar em movimento hoje nas casas, cultuando e adorando ao Senhor. E tomando aquele café gostoso, né? Tem aquele café gostoso, né? Tem, sempre tem um cafezinho, né, pastor? Nosso coordenador do Grupo Conexão é nosso querido irmão Leils, que o Espírito Santo me deu a direção para eu levantar ele tem feito um bom trabalho. Isso. Temos também no São Vicente, né? Que eu vou estar lá em São Vicente. E em breve nós vamos ter nos sítios, né? Isso. Na Vila Poeta Vital Leite também tem, na casa de Branquinho. Sim, né? na casa de Morgana também. Lá no Alto Santo Antônio. Então, próxima casa de Joels. Estamos avançando e estamos crescendo, né? Amém. E quinta-feira nós temos a Super Quinta, às 7h20 da tarde na nossa igreja. Você está convidado para fazer parte. 7h20 venha nos conhecer, né? 7h20, né, da noite? Isso. 19h20, 7h20 da noite. Então venha fazer parte, né? Venha nos conhecer, venha conhecer o trabalho, né? Trabalho abençoado. Quinta, e o domingo temos o culto da família também, que tem sido uma benção, o culto da família, de 7 horas da noite às 19 horas. Você pode levar seus filhos, tem departamento para os seus filhos, departamento de criança, igreja de criança, né, onde as crianças são ensinadas. Tem um grupo de diáconos que vai te dar uma assistência. Temos a mídia que tem feito um trabalho muito excelente de divulgação. Temos a gestão de culto, que é aquele que opera antes do culto começar, deixa toda a igreja organizada. Quando acaba o culto também, eles estão lá, né, os professores dos departamentos infantis são preparados, né, temos o Ministério de Louvor e, enfim, tem sido uma bênção ser nosso convidado especial. Amém. Se você quer entregar a sua vida a Jesus Cristo, né, como eu falei, ele é o centro, coloque a mão no seu coração, feche seus olhos e repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta tarde, eu reconheço o Senhor como único e suficiente Salvador. Perdoe os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida. Salva-me, faz de mim um novo ser e uma nova criação. Enche-me do teu Espírito Santo, Pai, para que eu possa ser um novo ser, Pai, e desfrutar da eternidade na tua presença. Eu entrego nesse exato momento o meu coração, a minha vida, tudo que tenho, tudo que sou, em tuas mãos. Publicamente eu te confesso como único e suficiente Salvador da minha vida. Que Deus te abençoe, fica com Deus, um abraço e até a próxima terça-feira, se assim o nosso querido Deus nos permitir. Que Deus te abençoe. Amém. A paz, pessoal. Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje
salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina